Boa tarde a todos, feliz sábado, seja muito bem-vindo. Você que está aqui conosco nessa live, você que atendeu ao chamado, né, para se reunir aqui conosco nessa sala do Zoom. É um privilégio, né? Mais um ano, estamos começando mais uma temporada de muito estudo, muito testemunho, atividades missionárias. É esse o nosso objetivo, né? Hoje é o dia 28 de janeiro de 2023. Você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, vou pedir por gentileza que você se inscreva. Quem está aqui nos acompanhando na live, daqui a pouco eu vou compartilhar o link no chat, tá? Mas caso você não conheça, bem, esse daqui primeiro é o nosso blog, né? Aqui nós compartilhamos também os convites, né? Materiais também. E temos aqui o nosso canal do YouTube, né? Todos os nossos estudos ficam gravados. Se você perder algum estudo e quiser rever, enfim, basta então se inscrever, né? Para você não perder nada aqui. Pode ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, né? Compartilhar. São vários estudos que temos feito, né? O nosso canal, graças a Deus, já tem 207 inscritos, né? Um canal voltado aí para o estudo, né? Não é algo pequeno, né? Nós não temos o apoio aí de nenhum famoso, de ninguém assim, para impulsionar o nosso canal, é só mesmo nós aqui, e graças a Deus esse trabalho tem rendido frutos, né? Então, vocês podem ver o que nós já produzimos e nos acompanhar aí ao longo deste ano, tá certo? Se você quer entrar em nossa linha de transmissão ou em nosso grupo do WhatsApp, basta, então, enviar uma mensagem para o meu número. Eu vou compartilhar o meu número aí no chat. E quem nos acompanha pelo YouTube, na descrição do vídeo tem o e-mail, né? Você pode mandar o seu número para o e-mail. Lembre-se de se identificar, né? Coloque o seu número e nós vamos lhe incluir, então, na linha de transmissão ou no grupo do WhatsApp, como você preferir, certo? Bem, nós vamos começar, então, o testemunho dessa tarde e, como sempre fazemos, vamos pedir o Espírito Santo que esteja conosco, né, nos iluminando. Então, hoje nós vamos pedir ao professor Rubem, né, que faça a oração para nós iniciarmos, então, a nossa conversa nessa tarde. Ok, oremos. Queremos te agradecer a Deus pelo sábado, pelas suas bênçãos, pela palavra durante a manhã, pelo estudo da lição e também porque temos o privilégio de, por enquanto tu não voltas, ainda estarmos em liberdade, liberdade de podemos pregar, podemos testemunhar. Isso. Pedimos que nessa tarde tu possas abençoar a Mariana ao ela compartilhar o seu testemunho de missão, e que isso possa também influenciar a outros que desejam começar a missão, primeiramente em suas vidas e depois testemunhando a outros. Nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, antes de passar a palavra aí a Mariana, gostaria de compartilhar com vocês aí bem rapidamente um relato aí pessoal, né? Você que está conosco, você certamente viu essa arte aí, que inclusive nós agradecemos, foi a própria Mariana, né, que elaborou para nós. E ali no topo, né, nós temos o início de uma citação de Ellen White, né? Espero que vocês tenham se lembrado dessa citação, né? Quando eu tinha a idade de 9 anos, eu pedi ao meu pai um livro de Ellen White, e foi justamente o livrinho Serviço Cristão, né? Eu vi um pastor, né, o pastor que me batizou, pregando, e ele usava o Serviço Cristão, e eu me interessei, né? Então eu tenho essa edição aqui, aqueles que são mais antigos na igreja conhecem essa edição do livrinho Serviço Cristão, e na página 9 nós temos
essa citação completa que diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é como uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Né? Então, que citação maravilhosa. Né? E hoje nós vamos conversar justamente sobre isso. Né? A Mariana é uma jovem de 22 anos. Quando a Mariana estava no primeiro ano do ensino médio, lá no Colégio Adventista de Vitória, né, nós tivemos o privilégio de tê-la como aluna, né? E a Mariana sempre chamou muito a nossa atenção, né? Pelo seu testemunho, por ser uma jovem dedicada, uma jovem cristã exemplar, né? Isso chama atenção nos dias de hoje, né? E os rumos que a Mariana tomou dali para frente, né, só vieram a confirmar isso, né? Uma jovem consagrada. A Mariana nos deixou, foi para o IFES, né? Lá no IFES ela fez o curso técnico em edificações, e dali ela partiu para o curso de arquitetura e urbanismo na Universidade de Vila Velha, UVV, né? Ela é membro da Igreja Adventista de Vila Isabel, no distrito de São Geraldo, na cidade de Cariacica, que é uma cidade aqui vizinha de Vitória, né? Está na região metropolitana de Vitória. Então, a Mariana, então, hoje vai nos contar um pouco sobre as suas experiências no projeto Um Ano em Missão. Inclusive, é uma oportunidade tanto para aqueles jovens que nunca ouviram falar, que têm interesse em ingressar, né, saberem como podem ser missionários por um ano ou mais, né? E nós ficaremos muito felizes. Se você depois ingressar nesse projeto, graças a esse testemunho de hoje, eu peço que você deixe o seu comentário aí no YouTube, né, para nós sabermos, né? E para que a Mariana saiba também disso, vai ser muito animador, com certeza. Tá certo? Então, nós vamos ouvir o relato da Mariana, né? A Mariana tem fotos também para compartilhar conosco. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu peço que vocês compartilhem conosco ali no chat ou no WhatsApp, né, vocês podem mandar para mim. E de uma forma, então, organizada, eu vou ler essas perguntas no final para a Mariana. Tá certo? Então, Mariana, a palavra está contigo, que Deus a abençoe. Eu peço sempre, né, todos aí, que mantenham os microfones fechados, né, durante a live. Então, que Deus lhe abençoe. Mariana, a palavra está contigo. Obrigada, professor. Bem, boa tarde a todos. É um prazer ser convidada para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu acho que está dando para ouvir direitinho, né? Ou, sei lá, tá muito baixo, tá ok? Então tá bom. A minha internet ela começou a falhar justo agora. Então vão orando, intercedendo aí para não acontecer nada enquanto a gente compartilha um pouco da experiência que o Senhor nos concedeu, né? Bem, deixa eu ver aqui se eu ainda lembro como é que compartilha a tela aqui. Diz que você desassociou, que eu não posso compartilhar a tela, calma aí. Tá liberado, pode Tá compartilhar. liberado? Tá, é o botãozinho verde. Agora foi. Não, então tá jóia. Vamos lá. Vamos ver aqui se eu ainda lembro, gente. Ai, meu Deus. Aqui. Pronto, tá vendo? Já faz tanto tempo que eu não entro em Zoom, essas coisas, que eu já perdi um pouco, mas pronto, me localizei. Vamos lá. Bem, eu coloquei aquela frase lá no início, no folderzinho, todo verdadeiro discípulo, porque essa frase, para mim, resume muito da minha experiência. Eu lembro quando eu li essa frase pela primeira vez, não foi em Serviço Cristão, foi no O Desejado de Todas as Nações, né? Porque o Serviço Cristão é um compilado de citações e ele cita textos de outros e ele pegou então do Desejado, mas foi no Serviço Cristão que essa frase ficou mais famosa. Pois bem, eu tinha 13 anos
E aí eu estava ali, né, começando a de fato buscar a Deus por mim mesma, porque eu cresci na igreja, só que era a religião dos meus pais. Então, na adolescência, foi quando eu realmente fui descobrir, fui estudar e fui ver por mim mesma o que era aquilo que eu acreditava, né? Então, eu estava lendo esse texto, esse capítulo que fala sobre a mulher samaritana, e aí tem essa citação: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. E aí eu li, e assim, nem. Sei lá, me chocou de uma tal maneira que eu precisei reler. E eu reli, e reli, e reli, ao ponto de que eu memorizei. Só que quando eu tinha essa idade, eu era muito tímida. Assim, hoje eu já evolui um pouquinho, hoje já consigo falar aqui para vocês, mas eu era muito tímida. E aí eu tinha essa dificuldade, né? Então eu falei assim com o Senhor: Senhor, se o Senhor quer realmente que eu seja uma missionária, como o Senhor está falando aqui, então quando eu terminar meu ensino médio, eu quero que o Senhor me leve para fazer 1 ano de missão. Porque aí o Senhor vai me ensinar a fazer missão. Já que eu sou muito tímida, já que eu não sei falar na igreja, se me colocarem ali eu choro, se eu tiver que entregar folhetinho eu não consigo, então o Senhor me ensina. Pois bem, isso foi em 2013, né? E aí foi em 2016 que a igreja formou um projeto que se chama 1 ano em missão, que foi onde eu participei. Então, assim que eu terminei meu ensino médio, eu fui participar. E Deus cumpriu a promessa, né? Ele realmente honrou. Ele falou que iria me ensinar a ser uma missionária, coisa que eu não. Eu estou aprendendo até hoje o que é fazer missão, mas ele cumpriu a promessa. Ele me levou realmente para fazer 1 ano de missão assim que eu terminei meu ensino médio e assim foi. Então, essa experiência que eu vou contar um pouco para vocês. Bem, eu fui missionária em um país chamado Equador. E aí, tá aí no mapinha um pouquinho a parte da América do Sul para vocês. O Equador é um país que não faz fronteira com o Brasil, ele fica ali do lado do Oceano Pacífico, e ele é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo. Ele é só um pouquinho maior do que o estado de São Paulo. Ele é dividido em 3 regiões. Aí vocês, eu vou mostrar um pouquinho de fotos, hein, gente? Aí vocês podem ver o que eles chamam de Oriente, que é a região da floresta amazônica. Então, eu estava aí em um balanço gigante, e aí por baixo é o rio Pastaça, que é o nome do rio que dá o nome à província onde eu estava morando. Pastaça era o nome do local. E atrás, ali no fundo, vocês podem ver um pouquinho também da Cordilheira dos Andes, né? Já que é um país andino. Mas tem mais aqui. Além do Oriente, também tem a Serra, né? Que é a região fria dos Andes. Esse cidadão aqui, ele tá sem blusa de frio. E eu não sei como. Acho que é porque ele está acostumado, sabe? Porque é muito frio. Eu estava nesse dia com esses dois e com uma amiga e a família. E, gente, eu tava com aquele capote, sabe aquelas blusas de frio bem grossas que você, sei lá, tem uns 3 dedos ali de tecido? Eu tava com uma blusa dessas, a minha amiga também. A gente ficou muito frio, eles ali plenos, né? Então, é uma região fria, realmente, a região da Serra. Aí vocês têm, além da região da Serra, também tem a região da Costa, né? Que é o local ali perto da costa. Mas eu nunca conheci, eu nunca fui para essa região. Bem, aí vocês podem ver o que é uma ponte pênsil, né? A gente também tem por aqui, só que lá é muito comum esse tipo de ponte, porque tem que atravessar muitos rios e coisas assim. E aí a gente, com muito medo, né? Estávamos eu e meus 2 amigos aí na parte de trás, eu tirei essa foto porque é muito emocionante. E sempre que você passa por uma dessas pontes, você pensa, será que eu consigo chegar do outro lado? Mas você sempre consegue e só passa um carro por vez. Assim, é interessante que é um modo de construção bem comum, pelo menos lá na região onde eu morei, na região de Pastaça. Aí, uma comida típica. Também vocês conhecerão um pouco de comida típica do Equador. Isso aí é o maito, tá? Na verdade, maito. Mas a gente é brasileiro e fala com som de U no final, né? E é um peixe, no geral, é tilápia mesmo que eles fazem. E aí eles cozinham em uma folha. Vamos dizer que é tipo uma folha de bananeira. Só que não é folha de bananeira.
É uma outra folha lá que eu esqueci. Não importa o nome, gente, não importa. E eles se cozinham o peixe ali, só coloca sal. Eles não temperam, no caso aí eles colocaram, mas o típico mesmo é sem tempero nenhum, só sal. E ele realmente fica um peixe muito saboroso. É uma comida típica da região da Amazônia Equatoriana. E, e por último, aí também tem uma bebida que se chama chicha. O Equador é um país, obviamente, colonizado pelos espanhóis, tanto que a língua oficial lá é o espanhol, mas eles também têm muito forte a cultura indígena. Se vocês acham que aqui a gente é bem misturado com a cultura indígena, a verdade é que aqui os indígenas foram, assim, né, vamos dizer, destroçados. A cultura aqui quase não é misturada com a cultura portuguesa e etc. que nós tivemos. Mas lá a cultura indígena é bem forte. E aí vocês têm uma senhora e uma amiga minha que foi missionária. Essa é a cara que você fica depois de tomar chicha. Na verdade, é a cara da minha amiguinha. A chicha é uma bebida fermentada que se faz ou de uma fruta chamada chontaduro, ou se faz de aipim, ou de arroz, ou coisas assim. Eu não sei como é que eles fazem. Vamos dizer que eles liquidificam tudo. Aí uma senhora, a senhora que é expert assim em comida, em cozinha, ali daquela comunidade, daquela tribo, vamos dizer, ela pega um pedaço de chontaduro ou de aipim ou um pouco de arroz, dá aquela mastigada e cospe no meio do restante da bebida. E aí se mistura e se deixa fermentar. E quando você vai visitar uma comunidade indígena, eles vão te oferecer, se eles não te oferecerem é porque eles não estão te recebendo bem ali, eles vão te oferecer a chicha fermentada. E se você não tomar a chicha, você não é bem-vindo naquela comunidade. Então, você tem que tomar chicha. E aí eu fiquei, não, não, por favor, quando eu fui, eu não vou mostrar foto para vocês, porque vou me poupar disso daí. Mas eu fiquei, não, não, eu não quero. Os meus amigos, toma Tite, Mariana, toma Tite, pelo amor de Deus. Porque senão não tem nem o que a gente vai fazer aqui. E aí cada um tomava um pouquinho assim. Oh, gente, o negócio é pior que Yakult, é muito ruim, é muito ruim. Mas é o que a gente faz por amor aos outros, né? Então tá aí um pouquinho da cultura do Equador para vocês conhecerem. Pois bem, aí também temos os missionários, né, da região norte, da região sul. O Equador é um país com uma só união, e aí ele tem duas missões, ao invés de duas associações, né, são missões, que são associações menores, e são as associações norte e sul, e eu estava ali representando a associação norte. É uma igreja que tem muito a crescer, né, tem uma igreja estabelecida, mas ainda não é tão conhecida. O Brasil aqui é um país, vamos dizer, super adventista. Todo mundo conhece o adventista quando você fala, eu sou adventista, já sabe. Ah, você não come carne de porco, você guarda o sábado, você não usa joias e coisas assim. Mas no Equador, a igreja ainda é bem pouco conhecida e você tem que trabalhar muito realmente para quebrar alguns preconceitos, né? Então, pois bem, aí temos um versículo bíblico de Apocalipse 14, versículo 6, e que também é um texto bem conhecido para nós, né? E que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então, quando a gente fala de missão, nós primeiro falamos de uma missão que é pessoal, né? Como aquele versículo aquela citação de Ellen White, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, a missão ela é pessoal. Mas a gente também vê que nós fazemos parte de um todo, né? Um todo que precisa levar um evangelho, que precisa levar uma verdade. E essa é uma missão da igreja. Por isso que, então, a Igreja Adventista também tem organizado projetos, né? Como o Projeto Uma Missão, os projetos do Serviço Voluntário Adventista, ou eu não sei falar muito inglês, não, hein? Adventist Frontiers Missionaries. Adventistas, vamos dizer que trabalham na fronteira, né? E aí nós temos, então, nessa fotinha, aí é o centro de influência em que nós trabalhávamos. Nós éramos em 11 missionários, e aí nós fomos trabalhar em um centro de influências na cidade de Puyo, que é a capital de uma das regiões do Equador.
Aqui vocês podem ver, aqui é um prédio escolar, né? Aqui também. Nessa parte inicial seria uma igreja pequenininha que tem ali mesmo. Então, era um colégio que foi adaptado. Ele já foi um colégio adventista, mas ele fechou. E para não perder o estabelecimento, então se criou ali um centro de influência, que nós vamos ver um pouquinho melhor do que é. Mas existem desafios. Aqui vocês podem ver, por exemplo, o nosso portãozinho. Esse portão é uma escada, gente. Não sei nem para que tem esse portão se ele funciona como uma escada. É só você pular ali, né? E que você vai estar dentro de casa. Então, como esse portão ele é muito convidativo, ele já é uma escadinha te convidando. Muitas pessoas intrusas chegaram naquele lugar, mas Deus ele protegeu sempre, né? Nós sofremos ali muitos furtos. Alguns dos meninos, na verdade, um em específico, perdeu o notebook, cada um levou seus bens, né? Então, furtaram o notebook nosso, furtaram a nossa televisão que a gente usava para dar aulas à distância, né? Por causa da questão do coronavírus. Roubaram sapato, roubaram mais detalhezinhos, assim, porque se vocês vissem melhor, viriam que as portas das salas davam direto para o lado exterior. E aí, essas pessoas simplesmente arrombavam, ou ele estava aberto, porque nos disseram, não, o bairro é tranquilo, o bairro é tranquilo, vocês nem precisam fechar a porta de casa. E aí roubaram a gente, né? E uma vez chegaram, inclusive, a entrar, né? Depois dessa questão aí toda de perigos e furtos, a gente falou, não, vamos fechar. E nós trancávamos tudo. Mas justamente o quarto das meninas tinha problema na tranca. E nós não conseguimos passar nenhum cadeado e nem trancar. Então, nosso quarto sempre estava aberto. E aí, uma vez a gente falou, não, o que nós vamos fazer? Gente, olha como é que Deus, ele cuida, ele é bondoso, ele é misericordioso. Nós pegamos uma cordinha, que é mais fina que o meu dedo mindinho é muito fino, e amarramos ali, passamos por um buraco que tinha na porta, amarramos numa mesa que estava dentro do nosso quarto e falamos: se eles tentarem abrir a porta, vai puxar a mesa, a gente vai acordar e vai ouvir. Pois bem, um dia, uma menina ali do nosso quarto, né, acordou e falou: gente, invadiram a casa. Estão aqui armado com faca. E, gente, o quê? Né? Se acordar de madrugada já com uma notícia dessa, você fica meio desnorteado. E aí tinham 3 homens de fato ali, né, dentro do nosso terreno, com facas, e eles já tinham entrado no quarto dos meninos, roubado algumas coisas, roubaram o violão de um garoto ali, que era muito especial para ele, e a nossa cordinha estava um pouco puxada. E quanto mais eu penso, mais eu fico assim, olha como é que Deus é bom, né? Aquilo era uma corda, eles tinham uma faca. Era só cortar a corda que a porta estaria aberta. O mais difícil que eles fizeram foi entrar no quarto dos meninos. A nosso quarto era o mais fácil, mas nada aconteceu. E a corda estava um pouquinho puxada de fato, ela só não foi cortada. Então, assim, como Deus é bom, sabe? Eram 5 meninos dentro de um quarto e nada aconteceu. Deus, ele é muito misericordioso. Mas vamos lá. Ficamos todinhos com Covid. Nós chegamos ali com a intenção de dar aulas, né? Aulas gratuitas para a comunidade. E aí nós falamos, vamos trabalhar, fizemos entrevistas, perguntamos às pessoas que cursos que elas queriam. E aí, depois dessa, Covid, metade ficou ali infectado, perdemos o olfato, o paladar, estávamos muito cansados, era difícil de caminhar. E depois que a gente melhorou, íamos começar a dar as aulas, aí tudo se fecha de novo, a gente teve que ficar mais tempo parado outra vez, sem fazer nada. Então, a gente vê também como o inimigo ele vai trabalhando para dificultar, né, a obra e o trabalho, mas ainda assim nós começamos à distância, ainda assim as aulas. E sem, querendo ou não, é difícil trabalhar e conviver com gente. Então, aí vocês têm um pouco da nossa equipe, o que nós fazíamos, arrumando o pátio, limpando o terreno, que estava um pouco sujo, cozinhando. Nós éramos em uma equipe de 11 e tínhamos todos equatorianos, mas de regiões diferentes do Equador, uma boliviana, um colombiano, um venezuelano e uma brasileira. Imagina o que é cozinhar
para esse bando de cultura diferente, né? E de regiões muito diferentes. As comidas são, assim, opostas. O que a pessoa que é da Serra gosta de comer, quem é do Oriente ou da Costa não gosta de comer, ou faz de uma maneira diferente. Então, realmente, era uma luta constante ali contra, inclusive, o eu, para poder trabalhar em equipe, para permanecer unidos. Aí temos uma fotinha nossa fazendo exercício físico. Gente, eu sei que eu tenho que fazer exercício, mas eu tenho dificuldade, eu não sou muito fã, não. Então, assim, é aquela luta contra o eu, para você fazer o melhor ali para o seu próximo, para quem está convivendo com você e também para quem você quer realmente evangelizar e compartilhar a mensagem, né? Pois bem, o texto, a citação que move muito do trabalho do projeto Um Ano em Missão e também os outros trabalhos de projetos missionários é um texto de Ellen White e diz o seguinte: unicamente os métodos de Cristo trarão um verdadeiro êxito ao nos aproximarmos do povo. E aí eu coloquei assim em tópicos, mas não, originalmente não está em tópicos, né? O Salvador se misturava com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Segundo, manifestava compaixão por eles. Terceiro, ministrava-lhes as necessidades. Quarto, e conquistava-lhes a confiança. E por último, então, ele ordenava dizendo: segue. E é por isso que, por exemplo, o Projeto One Missão, ele trabalha muito com os projetos de centros de influência, né? Que são locais ali onde a igreja ela faz uma ponte com a comunidade, ela tenta se mostrar de fato relevante. E essa é uma frase que a gente diz muito nas igrejas, né? Olha, se a igreja aqui do bairro desaparecesse, será que o bairro ia sentir falta? Se a sua igreja onde você está hoje, seja Centro de Vitória, Central, ou qualquer outra, Itararé, que eu ouvi falar, a Sara que está em São Paulo, se a igreja onde você está desaparecesse, as pessoas do bairro iriam perceber que ela desapareceu? Porque se Jesus desaparecesse, as pessoas percebiam, entende? Eles procuravam, cadê Jesus? Cadê Jesus? E caminhavam quilômetros e quilômetros procurando Jesus. Então, o que traz realmente resultado para o trabalho missionário é o trabalho de Cristo, é o você ministrar as necessidades das pessoas, é você se misturar com elas, mostrando que você quer o bem delas, é você ter compaixão da necessidade delas. Se alguém quer ser ouvido, se alguém tem problemas ali psicológicos, problemas familiares ou talvez dificuldades financeiras, né? Como é que você pode ajudar essa pessoa? Ministrar as necessidades delas, sejam quais sejam essas necessidades. Se você puder ajudar, ajude, conquistar a confiança delas. Então, falar, olha, me segue. E aí eu trouxe aqui um pouquinho de algumas, ou são algumas histórias para vocês, né? Aí vocês têm a aula de cozinha saudável que eu dava, no caso. Nós tínhamos aulas de português, eu era brasileira, então eu dava aula de português, né? De violão, de primeiros socorros, de atividade física, de inglês, de cozinha saudável. Algumas mais, mas eu não vou lembrar de tudo, não. Mas então nós dávamos essas aulas e o aluno que quisesse participar, participava. E eu quero contar aí para vocês a história da Helena. A Helena, essa mulher, essa moça aqui que tá, mulher, né? De camisa cinza e que tá aqui cortando alguma coisa na tábua e de máscara preta. Vou contar para vocês. Eu era professora de cozinha saudável e hoje eu não sou vegetariana, mas eu fui vegetariana por muitos anos. Foi no Equador que eu deixei de ser vegetariana. Mas eu vou voltar a ser. E, pois bem, lá, a professora de cozinha saudável, mais duas amigas, resolveu comer uma porção de batata frita com franguinho. E falamos assim, tem essa porção aqui perto de casa, vamos comer nesse lugar aqui, né, que parece gostoso? E nós fomos. Pois bem, chegamos lá, pedimos a nossa porção, estávamos comendo tranquilamente nossa porção de batata fritas e frango frito, quando a moça que estava fazendo a comida chega para nós e fala: ei, vocês são os que dão ali o curso? Você é a professora de cozinha saudável?
Ai, e eu levo a cozinha saudável comendo uma batata frita, né? Meu Deus do céu, gente. Pois bem, tava ali comendo uma batata frita. Nossa, somos nós mesmas! Ai, que bom que encontrei vocês. Gente, olha só. Por mais que tenha sido vergonhoso, ainda assim foi bênção de Deus, foi um milagre de Deus. Porque ela falou, nossa, que bom. O que acontece? Nós dávamos aulas inicialmente à distância, né, já que estava tudo ali impedido por causa do coronavírus, mas depois tudo foi aberto novamente e nós podíamos então dar essas aulas, desde que tudo com seus devidos cuidados. E ela falou, eu estava no grupo, mas eu acabei perdendo o telefone e eu já não consigo mais entrar nas reuniões. Que bom que vocês apareceram, né? A gente não pode dar o seu telefone para a gente, nós vamos colocar você de novo no grupo e tudo. E aí nós finalmente conquistamos a Helena de novo. E a Helena, ela tem uma história que é assim, Mariana está nos ouvindo? Houve um travamento aí, né? Possivelmente devido à conexão da Mariana. Vou enviar uma mensagem para ela tentar entrar de novo. Só um instante. bom, pois bem, gente, falei, orem aí pela internet. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. E aí, calma aí. Pronto. Vocês chegaram a ouvir a parte das batatas fritas, né? Sim, Sim? sim. Então tá bom. Então, a Helena voltou ali a participar das aulas conosco. E aí eu falei, olha, Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Então, as pessoas que chegam ali nesse centro, né, ou nessa escola, como nós chamávamos, elas têm cada uma a sua história, né? Tinha gente ali com abandono pelo pai, crianças que têm dificuldade ali de comunicação com os pais, e nós fazíamos ali amizade, eles tinham em nós como se fôssemos os irmãos mais velhos, né? Ou essa senhora, por exemplo, que sofreu muita violência familiar quando era criança, ela teve que fugir de casa. Só uma parte da história dela, ela diz que ela tinha seus 12, 13 anos, quando o irmão mais velho dela chegou e falou assim: eu vou falar para a mamãe que eu vi você aqui dentro de casa com mais 4 homens. E ela não tinha homem nenhum com ela em casa, obviamente, ela já sabia, né? E não faria nada disso. E aí ela falou, Mariana, sabendo como eram os meus irmãos, eu sabia que ele ia falar para a mamãe. E a minha mãe ia me bater muito. Eu ia morrer aquele dia. E ela era trancada dentro de casa, né? Ela estava trancada dentro de casa. E ela sentou na escada e começou a chorar. E aí ela estava chorando sem saber o que fazer. E ela conta: eu só ouvi uma voz e alguém me empurrou por trás. Pum! Empurrou e disse em espanhol, né? Dali, dali. Dali é tipo, se apressa, né? Corre, vai. E a porta que estava trancada estava aberta. E ela fugiu de casa. Aí ela fugiu de casa, foi procurar o pai, depois a mãe achou, os irmãos acharam, ela apanhou de urtiga, estava totalmente sem roupas, né? E falaram: agora você sai da minha casa e você nunca mais volta. Então, assim, são histórias assim, sabe? São pessoas que viveram vidas assim e que você tem a oportunidade de fazer o bem e compartilhar um pouco do amor de Jesus com elas, né? E, de fato, o você desejar o bem para as pessoas abre portas. Aqui nós temos uma das famílias que tinham aulas conosco, né? Aqui nós temos, eu não vou lembrar desse aqui porque ele não fazia aula com a gente, mas ele era ali da família. Temos o Matias, que era um menino que sempre estava conosco, a mãe, a tia dele,
a mãe, essa aqui é a dona Isabel, que tinha aula de cozinha saudável conosco. E aqui do meu lado, não vou nem lembrar quem é que estava. Mas, assim, era questão de você fazer amizade com essas pessoas, estar ali, e elas abriam portas, né? E cada porta aberta para você é uma oportunidade. Às vezes a gente simplesmente pensa que são pessoas nossas amigas, sabe, no nosso dia a dia. Ah, é meu amigo, é minha amiga, eu gosto dessa família, mas não é só isso, é uma oportunidade que Deus abriu para você compartilhar a mensagem. Fazer o bem abre portas. Antes, no início, nós sabíamos, né, que o que a gente queria mesmo era ali compartilhar Jesus. Mas no início você não sabe se as pessoas vão aceitar ou não, então você vai com cautela ali, se você vai decidir fazer uma oração ou não. E depois de conquistar a amizade dessas pessoas, nós começamos a fazer orações sempre, em cada refeição. E às vezes as pessoas chegavam assim, olha, ora por mim, sabe, como contar da vida e perguntar e pedir conselhos. E, gente, eram pessoas adultas pedindo conselhos a jovens, mas eram conselhos espirituais, sabe? Então elas sabiam que podiam contar conosco. E eu não sei como, mas ainda assim as pessoas viam Jesus em nós, a ponto de confiar em nós assim. Então, bem, um texto mais, e que esse daqui é para aplicação para a nossa vida, né? Nem todos podem ir a terras missionárias e estrangeiras, mas todos podem ser missionários entre os familiares e os vizinhos. Há muitas maneiras pelas quais os membros da igreja podem dar a mensagem aos que estão ao seu redor. Uma das maneiras mais bem-sucedidas é o viver cristão prestativo e servidor, que era justamente o que a gente fazia, né? Era estar ali simplesmente se doando para o próximo e servindo o próximo. Diz mais, a eficiente cozinheira, a costureira, a enfermeira, de todas é necessário o auxílio. Que os membros dos lares pobres sejam ensinados a cozinhar, a fazer e consertar a própria roupa, a tratar dos doentes, a cuidar devidamente do lar. Mesmo as crianças devem ser ensinadas a fazer algum serviço de amor e misericórdia pelos menos afortunados que elas. Então, se você está aí, talvez, e claro, tem esse desejo ardente de missão, né, no coração, mas você talvez pensa que missão é só ir lá fora, a realidade é que não, né? Nem todo mundo pode ir lá para fora. Mas você pode atuar onde você está. E não quer dizer dar estudo bíblico para todo mundo. Estudo bíblico é fantástico, sem dúvida, e ele é a maneira pela qual nós conhecemos a verdade. Mas se uma pessoa tem o coração duro, oferecer um estudo bíblico de cara não vai quebrar essa barreira. O que quebra barreiras é o serviço prestativo. É o fazer o bem para essas pessoas, atender as necessidades, assim como estávamos ali fazendo. Pois bem, eu coloquei essa imagem aqui, porque o professor me pediu, Mariana, mas conta da próxima. E eu vou contar para vocês. Eu voltei do Equador, né, no final de 2021. Isso, 2021. E aí, então, entrei na faculdade, estava ali fazendo faculdade, e pensei, não, agora eu vou terminar aqui meus 5 anos de arquitetura para poder depois ir para a missão de novo e tudo. E aí me chamaram para ir, por exemplo, para o IUGO, que é um encontro de missionários que tem a cada 5 anos. E eu fui, eu participei. Gostei muito, mas eu já falava para todo mundo, não, agora a faculdade aqui direto, vou direto pela faculdade para terminar logo, e eu acho que Deus vai me chamar de novo, né? Então já me preparo lá para o futuro depois. Pois bem, estava eu tranquilo. Aí chegou uma mensagem do mesmo pastor que tinha me chamado antes para o Equador e falou assim, Mariana, e aí, quais são os planos para 2023? Uai, aí eu, né, fui respondendo e tudo, e ele perguntei por quê, e ele falou assim, Mariana, missão na Bolívia. Aí eu falei, olha, pastor, eu preciso pensar um pouco, conversar com Deus, porque a verdade é que eu não tenho esse plano por agora, não. Eu estava, na verdade, um pouco relutante de ir, porque eu queria seguir os meus planos, os meus projetos. Mas aí eu coloquei nas mãos do Senhor e orei. E aí, pois bem, eu vou, gente. Vou para a Bolívia nesse ano. Dia 7 de março começa o treinamento em Belo Horizonte.
e aí nós vamos passar uma semana em treinamento, e aí depois partiu Bolívia, cidade de Cochabamba, para fazer ali mais um trabalho missionário, mais um centro de influência e dar estudos bíblicos também. Então, desde já, orem por mim, né? Mas eu quero finalizar contando um pouco sobre a dor de um missionário. Aí vocês têm uma foto minha com uma querida chamada Brigitte, é um nome difícil de dizer, né? Brigitte. E ela mora em uma comunidade, não uma comunidade indígena, uma invasão em uma fazenda de chá. O chá em espanhol se chama té, né? Então, era a fazenda da família Sulay, que era de chá. Então, a fazenda se chama Té Sulay. E aí, temos aí a Brigitte, e é uma foto que a gente tirou porque ela tinha me dado uma pulseirinha. Ela fazia pulseirinhas, ela me deu uma pulseira de recordação, né? Porque eu tinha feito ali a semana de oração da Missão Caleb, né? E nós fizemos muita amizade e continuamos ali a visitar a invasão, né? A comunidade da Tessulai. E existiam pessoas, os irmãos de igreja, que tinham começado obras missionárias ali, mas eles pararam, sabe? Eles começam ali naquele pique e pararam. E ficamos ali, os missionários, e basicamente eu continuei visitando a Tessulai. E aí, quando estava acabando a missão, surgiu uma oportunidade de continuar no Equador. E aí eu relutei se eu ficava ou se eu voltava para o Brasil. Porque eu pensei, quem é que vai cuidar do pessoal da Tessulai quando eu for embora? E aí eu orei, e senti que Deus queria que eu já voltasse, porque eu também, né, tinha que continuar com a minha vida, ainda precisava estudar mais, para poder ser mais útil à obra do Senhor. Mas doeu, sabe? Doeu, porque eu senti no meu coração, claro, mortal aqui, que ninguém iria cuidar deles como eu estava cuidando. E é claro que o Senhor, da mesma maneira como levou pessoas ali, como ele levou os Zoim do ano em missão, me levou, ele também vai levar outras pessoas para trabalhar ali. Mas será que talvez nós aqui também não temos sido assim? Será que talvez se chegasse um missionário onde nós estamos e trabalhasse por essas pessoas, e ele tivesse que ir embora, porque a vida também tem essas partes, né? E se ele tivesse que ir embora, será que ele iria pensar que a igreja não vai cuidar? Porque eu oro sempre, né? Eu sempre lembro da Tessulá e eu oro, Senhor, cuida daquelas pessoas, porque eu não sei o que está acontecendo ali agora. Só tinha uma irmãzinha ali, adventista, uma irmãzinha naquela comunidade gigante que trabalhava e dava estudos bíblicos para aquelas pessoas. Uma irmãzinha, mas aquela senhora, coitada, já estava de idade e estava totalmente sobrecarregada. Quantos irmãos talvez não tenham estado sobrecarregados em nossas igrejas e não tenham se sentido solitários no trabalho que eles têm feito, porque simplesmente nós não podemos sair do nosso conforto, assim como Jesus saiu do conforto dele e trabalhar pelo próximo. E aí, por último, temos uma foto também da minha amiga Gabi, que ela também foi uma missionária, e essa foi a última pregação que um de nós fez na igreja. E claro que quando você pensa assim, quais serão as últimas palavras que eu quero falar para as pessoas, né? A Gabi, eu lembro dessa pregação, e ela pregou assim de corpo e alma. E ela convidou os membros a se dedicarem mais, a serem fiéis ao Senhor, a entregarem tudo, a se prepararem de fato para o retorno de Jesus e levar também um povo com eles, né? Nós não somos exclusivistas, a salvação não é só minha, não é só sua que está me ouvindo aí, mas a salvação é para todos. Jesus morreu pelo mundo e morreu por mim também. Mas esse amor, ele tem que me tocar, né? Ele tem que me transformar. E aí a igreja inteira se emocionou também com a pregação dela e levantou e estava ali na frente. Mas quantas vezes nós também não aceitamos apelos assim, que são emocionantes? Eu falo, nossa, é verdade, é isso mesmo, e você fica emocionado, levanta e vai, mas a sua vida não mudou. Então, a oportunidade também, assim, eu só estou compartilhando um pouco da minha experiência, né?
Mas o chamado, ele não é só para mim, ele não é só para a Gabi que está aqui, não é só para o Lenin, ou para cada um desses irmãos que estava ali na foto. O chamado, ele é para você também. Você seja jovem, adulto, idoso, não sei o que, homem, mulher, onde você estiver morando, o que você estiver estudando, onde estiver trabalhando, você tem uma oportunidade, você tem portas abertas ali. Se você é professor, né, temos aqui professores de escola adventista, você tem a oportunidade de compartilhar com seus alunos, a oportunidade de compartilhar com sua família, com seus amigos, a mensagem de salvação que transforma vidas, né? Então, fica aí o apelo. Como é que você pode fazer missão também? O Ano em Missão, ele trabalha muito com essa questão de fazer o bem. E tá aí, olha, umas ideias para vocês. Se você pode conhecer melhor o seu vizinho, entregar um pão, um bolo, conversar com o porteiro, seja o que for. Mas compartilhe dessa mensagem. Deus, ele abre portas. E aí que nós possamos aproveitar cada uma dessas portas que o Senhor tem aberto para nós. Essa é um pouquinho da minha experiência. E espero que sirva, né, de inspiração também para vocês. Muito bem, Mariana. Muito obrigado aí pelo seu testemunho. Bem, a Nara, aí no chat, ela disse que também está em Cochabamba, né, que você será bem-vinda, né, nessa missão lá em Cochabamba. Nara, que legal! Calma aí, o que você está fazendo em Cochabamba, mulher? Já me conta um negócio. Nara, se você quiser abrir o microfone e falar, se você é moradora aí, se você é brasileira, não conheço a Nara, né? Por isso que Ah, falando isso, né? Deixa me ver se ela continua aqui, né? sim, ela está aí. Ah, olha aqui, Aí. meu esposo fará teologia, somos de Rondônia. Ah, Poxa, que bacana! Quem sabe a gente não se conhece uma hora aí, hein, Nara? muito bem, né? Muito bom. A Jota tá lá com você. Vai descer, faz uma pastel. Ah, pelo amor de Deus. Não, É aonde que ela vai pegar? Ela tá lá nas classes? É. bem, isso não estava previsto, né? Mas, olha só, Mariana, Cochabamba, né? Por ter lá o curso de teologia, eu imaginava que era uma região assim já relativamente bem evangelizada, né? E não é? Quais são os desafios lá de Cochabamba? Então, né, a gente sempre pode pregar o evangelho onde já está pregado, vamos dizer assim. É. Então, por exemplo, os projetos, na verdade, de um ano em missão, eles são... Hoje, eles se difundiram de tal maneira que as associações também já têm seus próprios projetos de ano em missão, né? Creio que aí na associação AES também tem seu projeto de ano em missão, a ASIS também tem. Então, ela realmente sempre está se mantendo agora, né? Eu ainda não sei quais são os desafios de Cochabamba, não. Porque quando a gente chega, a gente só descobre quando tá lá, entendeu? É quando Uhum. a gente chega lá que eles falam assim, ó, a igreja é assim, assim, assada. Você chega, na água que você aprende a nadar, né? A frase assim. Então, você já chega na água e te jogam ali e você vai descobrir. Eu não sei quais são, mas dizem que Cochabamba é uma cidade muito universitária. Então, por exemplo, me disseram que para lá também vão muitos brasileiros, no caso, para poder estudar nas universidades dali e tudo, que é uma cidade assim universitária. Então, você tem ali oportunidades tanto com os nativos, vamos dizer assim, quanto com os brasileiros ou os estrangeiros, outros estrangeiros que vão para lá, entendeu? Então, é uma cidade jovem, pelo que me disseram, nada eu vou descobrir quando eu chegar aí. Compreendo. Inclusive, no campus universitário, existe um campo missionário tremendo também, né? Que muitas vezes é negligenciado. Eu havia, inclusive, enviado para a Mariana, já enviei lá no grupo também, um panfleto, né, baseado numa paráfrase que foi publicada na revista Diálogo Universitário, uma revista muito boa, né? Voltada para o público universitário, uma publicação da igreja voltada para o público universitário, e a paráfrase é daquele discurso que Paulo fez lá no Areópago, lá em Atenas, né? E o título é Paulo fala à Universidade.
Então, um panfletinho, né, que você pode imprimir, entregar, né, para um amigo universitário, pode entregar na universidade, e de uma forma inteligente, né, de uma forma bem interessante, como se Paulo estivesse discursando para os jovens universitários. Então, de fato, em todos os lugares sempre há oportunidade de pregação do Evangelho. Aqui em Vitória, alguns anos atrás, o projeto Um Ano em Missão focou a região de Santo Antônio, a Grande Santo Antônio ali, que até então não tinha nenhuma presença adventista organizada, nenhum grupo, nenhuma igreja, né? E a partir disso surgiu ali uma igreja, né? Os irmãos estão lá até hoje, né? Uma região desafiadora, né? E eles estão lá, começaram, né? Graças ao projeto Um Ano em Missão. Muito bem. Alguém teria aí mais alguma pergunta para Mariana? Olha, Mariana, eu fiquei meio assustado com a insegurança lá do local, hein? Eu imagino que isso seja, assim, atípico, né? Porque quem está nos assistindo aqui, que pretende ir para Um Ano em Missão, não fique assustado, né? Porque eu creio que foi ali um descuido, alguma coisa, aquele portão mesmo, misericórdia, né? Aquele portão poderia ter pelo menos uma cerca em cima, uma cerca elétrica, alguma coisa, né? Mas, em todo Então, caso, não existe ambiente 100% seguro. Nós sabemos, nas nossas cidades aqui, elas não são seguras, porque no estrangeiro nós teremos segurança, né? Eu já vou dar a palavra ao Rubens. Só comente isso aí, Mariana. né? Mãe, abaixa. É que minha mãe tá conectada também, gente. Aí eu fico ouvindo a minha voz, eu fico atrapalhada. A cidade, o bairro, quando nós chegamos lá, eles falaram assim: não, é super seguro. O pessoal aqui está acostumado, é tranquilo. E era seguro. Só que aí dizem que ele começou a ficar perigoso desde que aconteceram como é que eu vou falar? As imigrações, né? As imigrações ali colombianas, venezuelanas. A gente já também cria um pouquinho de preconceito com o estrangeiro, né? Mas se aconteceu o que ficou mais perigoso depois disso, eu não tenho os dados, entendeu? Disseram que foi depois disso. E aí, depois disso, a gente aprendeu, né? Sempre trancávamos ali com cadeado, mas às vezes podia ainda assim ficar um pouco descuidado. E, enfim, era Deus que protegia, né? Aquele portão, realmente, professor, aquele portão, ele convidava para entrar, né? Tinha uma escada ali para subir. Não, se está fechado, não se preocupe. É só você subir e descer que já vai estar aqui dentro. Pois é. Vamos passar a palavra ao Rubem. Logo a seguir, eu vou ler uma pergunta ali do chat. Para que os que estão aí conectados compreendam um pouco do trabalho em missão, há dois tipos de missionários, né? Nós temos os missionários ligados diretamente à igreja e aqueles de ministérios independentes, que são muito comuns, orientados e comandados, coordenados por norte-americanos, né? Porque eles têm mais recursos do que nós. Mas dentro da igreja são dois tipos de missionários. Nós temos os de curta duração, em que em geral são voluntários, que foi o caso da Samara, né? E temos o de longa duração, né? Que podem ser de 5 anos ou mais, né, em missão. E recentemente, inclusive, mudou-se até a denominação, o termo utilizado. Antigamente se chamava missionário interdivisão, né, o Interdivision Service Employee, e agora é o International Service Employee. São missionários internacionais, e a partir da Assembleia da Conferência Geral do ano passado, esses missionários vão ser agora dirigidos exclusivamente para os países da chamada Janela 1040. Tá? Então, a região onde eu estava, por exemplo, vai estar fora do projeto a partir de agora, né? Infelizmente, né? A Ucrânia ficou de fora.
E eu recomendo para aqueles que gostariam, ou pelo menos se interessam pelo assunto para entenderem bem, e para aqueles que vão para a missão, se não conhecem, procurem com alguém que tenha, tentar adquirir, é difícil de conseguir, principalmente em português, mas é um livro chamado Passaporte para a Missão. É mais comum em inglês, né? Passport to Mission. Então, leiam, porque é um verdadeiro manual de orientação para a vida do missionário. A gente pensa que o missionário, ele vai chegar... a Samara estava falando do pessoal que não gostava queria impor o alimento da sua região, do seu país. Isso não existe, né? Você vai lá, você vai ter que comer repolho e pepino todos os dias, tomate, repolho e pepino todos os dias em todas as refeições. Não tem moleza, não. É uma coisa assim, café da manhã, almoço 3 da tarde, e se tiver janta também vai ter o tomate e pepino, e fora o borscht, né, que é a sopa de beterraba. Então, não tem como você chegar e dizer, eu quero feijão e arroz, não existe isso, né? Não tem. Então, você tem que se doar, você tem que se adaptar, logicamente, pensando na questão dos princípios, né? Você tem que preservar os princípios, né? Não pode chegar lá e simplesmente impor algumas coisas, ou ceder em outras, né? A vida de missionário é mais de relacionamento e testemunho, né? E muitas vezes, teve a pergunta do batismo aqui, não se batiza ninguém, mas algo acontece e o milagre vem. Para vocês terem uma ideia, nós passamos lá, em decorrência da guerra, nosso tempo foi abreviado, e nós vimos, acho que um batismo, imagine, um batismo. E depois da guerra, como eu tenho acompanhado muito, já ocorreram no país a marca assim, fantástica de mais de 200 batismos durante esse período de quase um ano de guerra, o que é um número assim estratosférico, né, para a realidade europeia, né? Então, às vezes Deus permite para que outros alcancem o evangelho, e para que a sua igreja não morra em outros países. Então, a saída dos ucranianos para a Europa Ocidental, eu acredito que está sendo providencial para que a igreja não morra na Alemanha, no Reino Unido, na Espanha, na França, né? É isso. Muito bem, muito obrigado, Rubem, pelo seu relato também. Mas em relação ao Equador lá, ao projeto, Mariana, houve algum batismo nesse período que vocês estiveram? Então, eu estava aqui procurando as fotos. O que acontece? A gente tirou as fotos e eu queria mostrar para vocês, mas eu já acho que eu já perdi aqui no meu celular e eu não consegui encontrar, por isso que eu não mostrei. Mas sim, nós tivemos batismos. O que acontece? Vamos lá. Lá nós trabalhávamos igual o pastor, de terça a domingo, entendeu? Nosso trabalho era assim intenso o tempo todo. E segunda-feira nós tínhamos livre, vamos dizer assim, para poder descansar, passear, fazer nosso dia livre. Algumas dessas pessoas, dos missionários, eles nem na segunda-feira descansavam. Eles realmente iam para comunidades ali, davam estudos bíblicos e davam cursos e aulas de cozinha e coisas assim. Eu fui com eles algumas vezes somente. E sim, no fechamento ali do projeto Ano em Missão, né, nós começamos, damos aulas, separamos por períodos bonitinhos, fizemos formaturas, e nós tivemos uma semana de formatura, a segunda semana de formatura já no fechamento do projeto, ali pelo mês de novembro. E na semana seguinte, nós fizemos uma semana de oração, uma semana evangelística. A semana evangelística ela acontece às vezes dependendo de como, né, estiver andando o projeto. Claro que com esses
essas aulas que nós dávamos, nós conseguimos muitos estudos bíblicos, assim, né? O que a gente depois não dava em aulas, dava em estudos bíblicos. Mas, obviamente, nem todo mundo se batiza. Uhum. E aí foram 2 pessoas ali do Centro de Influência que se batizaram também. Só não consegui de fato a foto para vocês, mas é também uma pessoa muito querida, que tem uma história. A gente preferiu não contar, né? Só realmente quem tá ali dentro sabe o que ela passou. Para ninguém julgar, ninguém ficar falando e coisas assim, mas também realmente é uma história de livramento e de como Deus ele pode transformar vidas e tirar o pecador ali da lama e colocar de fato para andar debaixo de sua maravilhosa luz. Então, tivemos sim batismos, mas ainda assim, como de fato o Rubem falou muito bem, vão existir vezes em que nós não vamos ter batismo nenhum. Isso não quer dizer que o projeto fracassou, né? Eu lembro que eu lia um livro eu gosto muito de ler, e eu li um livro, Missão Carajás. E o missionário, ele trabalhou, ele foi embora sem ver resultados. E 40 anos depois, na região onde ele trabalhou, realmente existia uma igreja forte. Então você está ali, talvez, e vai só regar e não vai ver crescer, mas os frutos ainda assim vêm. Então, é simplesmente fazer a sua obra e confiar que Deus, sabe, você não é responsável pelo batismo. É o Espírito Santo que vai fazer aquilo. Você só tem que fazer aquilo que Deus te mandou. É só isso, você não é Deus. Você só faz aquilo que Deus mandou, que é compartilhar a mensagem. E o Espírito Santo que vai tocar, ele que vai trabalhar, ele que vai conduzir o batismo e a conversão e a transformação de vidas. Então, é assim. Perfeito, é isso mesmo. A nossa missão é anunciar o evangelho, né, pelo mundo. Quem convence do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Bem, nós estamos caminhando aqui para o final. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, né, pode enviar aí rapidamente no chat. Eu gostaria de aproveitar e apresentar aí aos irmãos 2 sites, não sei se vocês já conhecem, né? O primeiro é da Missão Global, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, o site em inglês. Você pode se inteirar melhor, inclusive os 5 passos aqui que a Mariana leu agora há pouco, né, já está logo aqui na abertura do site, né, baseado no Espírito de Profecia, né, se envolver com as pessoas, mostrar simpatia, ministrar suas necessidades, ganhar sua confiança e depois chamar, segue-me, né. É possível fazer doações, inclusive, aqui, né, doações com cartão de crédito para diversos projetos aí da Missão Global, certo? E temos também o IDGO, né? É um projeto que trabalha especialmente voltado aí para a região da janela 10/40, e eles partem do pressuposto que é muito melhor treinar, capacitar missionários nativos, né? Porque já estão envolvidos com a cultura, já dominam o idioma, então é um processo muito mais rápido, né? Para o evangelismo, certo? Existem projetos aqui no Brasil, né, regiões sem presença adventista ou com a presença adventista muito fraca, né, e também no exterior, certo? Então, você também pode entrar em contato, né, com eles via WhatsApp e fazer também a sua doação, tá? Tem aqui o botãozinho para você fazer a doação. Eu vou salvar aqui esse link, especialmente vou colocar ali no chat, caso alguém se interesse, né, em fazer a doação. Nós estamos numa lição este trimestre, né, que tem falado muito das ofertas, de como você pode apoiar, né, as missões. Então, fica aí esse apelo, né, para que você que está acompanhando aqui essa live, se você não puder ir como a Mariana foi, como ela irá, que você ajude com recursos, né, porque todo esse projeto envolve muitos recursos, né? Lugares precisam ser alugados, alimentação, cursos bíblicos, então, enfim, e vários outros gastos. Sem falar nos missionários de longa duração que o Rubem falou, que esses são de dedicação exclusiva e vão ficar lá anos, né, no campo, evangelizando as pessoas nesses lugares. Então, é isso. IDGO, né? Já coloquei no chat ali
o link, ok? Bem, temos mais alguma questão? Mariana, tem algo mais aí que você se lembra? Ô, Mariana, é possível doar especificamente para o ano em missão? Tem como fazer isso no cartão, por exemplo, de dízimos, né? A pessoa pode reservar ali uma oferta e colocar 100% o ano em missão, você sabe disso? Boa pergunta, eu não sei não. Mas não, creio que não. Porque realmente existem muitos projetos assim específicos, né? O que você pode doar Para a é para a missão missão global, global. né? Isso, Isso. você doa para a missão global. E assim, uma coisa também que de qualquer maneira a gente tem aprendido é destina a sua oferta de acordo já ali com o que está programado pela igreja. Ali Deus vai abençoar e tudo. Se você quiser realmente doar para missionários, aí você doa pela missão global. E claro, por exemplo, existem projetos aí de missionários locais, né? Como vocês tiveram dito aí, missionários aí de longa duração, e você, em alguns casos, pode doar especificamente para aquele missionário, porque ele está fazendo talvez ou uma recolta para ir, né? Eu tenho uma colega que eu conheci esse ano, muito querida. E ela realmente ela vai, assim, vai ficar anos fora, eu nem lembro qual é o nome do país, da Janela 1040. A menina é ousada, gente, mas tá certo, é isso mesmo. E assim, ela tá fazendo a recolta dela, a Clara, e é isso. Aí, o que você puder doar, assim, você doa. Também o missionário, ele estando lá, você doa e ajuda ele. E aí, também o Idigo, que eu também conheci esse ano, que realmente é um projeto, assim, muito abençoado. A gente não pode ir todo mundo sempre, né? A gente pode fazer a nossa obra aqui, mas a nossa oferta, ela pode ir. E uma coisa que nós temos aprendido nesse trimestre, ou também nas nossas igrejas, afim, você não tem outra razão para viver ou para existir que não seja a de fazer o bem e a de levar o evangelho ao próximo, né? Então, às vezes a gente fala assim, mas eu não posso doar e tudo. Será que não pode? Será que se você não se programar de uma maneira melhor, se você não se organizar financeiramente e reduzir os seus gastos, você não consegue ajudar outra pessoa? Então, é uma questão também de deixar de lado o eu, de ser mais altruísta para ajudar alguém que está ali fazendo aquela obra. Então, fica aí o chamado também para as doações. Perfeito. Muito bem, meus irmãos, vamos encerrando, né? Essa é a primeira live aí do ano, teremos outras, estudos, né? Fica o convite para todos vocês. Aqueles que quiserem, repito, poderão entrar em contato conosco pelo e-mail que está na descrição do vídeo, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, e aqueles que estão aqui pelo chat, né? Já coloquei lá o meu número do celular, podem me mandar uma mensagem que eu vou incluí-los no nosso grupo, tá certo? Vou deixar uma mensagem que também está no livro Serviço Cristão, né? Existe um capítulo lá, um dos últimos, chamado A Certeza do Êxito, né? Então, o sucesso é certo, né? E quem está falando não sou eu, é o Espírito de Profecia. Então, na página 258, nós temos essa citação aqui. Precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Então, você não estará sozinho, você não estará sozinha, os anjos estarão contigo. Exércitos invisíveis, de luz e poder, auxiliam os mansos e humildes, que creem nas promessas de Deus e as reclamam. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder estão à destra de Deus, sendo todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, com isso, meus irmãos, nós encerramos, né? Que Deus abençoe a todos, que essa mensagem tenha um lugar aí nos corações de cada um de vocês, que ela sirva aí como uma inspiração para a ação, né? Para a atitude de cada um de nós. Amém? Elda, está nos ouvindo? Elda? Bem, eu creio que não. Estou ouvindo. Está ouvindo? Pode fazer a oração então, Elda, para nós encerrarmos.
Oremos. Santo e bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse sábado. Te agradecemos pelo maravilhoso testemunho da Mariana. Que o Senhor levante mais jovens com essa mesma disposição, com esse amor, Senhor, pelo teu evangelho, pela tua causa. E que em cada um de nós, Senhor, nós possamos ver em cada dia, em todas as oportunidades que tivermos, oportunidades de levarmos a tua palavra a outros. Seja distribuindo um folheto, falando um verso, ajudando as pessoas, que em tudo nós possamos estar sempre prestando um serviço a ti. Dá-nos um bom restante de sábado e uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.